Ademir Flávio vai contar, no dia 15 de novembro de 2023, o sonho que Deus deu a ele. Amém? Conte o sonho, Ademir Flávio. Amém. Eu estava como fosse. Eu aparecia tipo como fosse naquela encruzilhada. Encruzilhada não, naquela rua do Bradesco, ali na Parangaba, onde começa João Pessoa. Aí de repente eu vi um negócio caindo no céu, só que eu não conseguia reconhecer. E quando ele batia no chão, aquele negócio, tipo, não sei, eu acho que aquilo se espalhava. Eu não sei a palavra certa para dizer que ele se espalhava pelo mundo inteiro. Eu tinha entendimento. Eu tinha entendimento que aquilo era o pecado e nós tínhamos que lutar contra o pecado. Aí, de repente, eu via um campo de batalha com guerreiros medievais, só que tinha guerreiros que não eram normais. Alguns tinham cabeça de animais, quase todos, né? Lutando contra guerreiros normais. Tipo guerreiros medievais mesmo, como os templários, com escudo e com espada. Aí eu via no lado daqueles guerreiros com cabeça de animais, tipo uma massa escura. Eu sabia que aquilo era pecado se expandindo. E os guerreiros eram a gente lutando contra o pecado. Aí de repente eu aparecia na igreja e eu vi uma imagem de uma pessoa tocando rock. Sim, Uma aí tu imagem. vê os guerreiros templários lutando, não é isso? Sim, Um contra os outros. sim, Aí tu via no guerreiro templário uns que eram os demônios, sim, com cabeça de animais, sim. não é isso? E tu disse que tinha uma sombra junto com eles, uma nuvem preta, Sim. como era? Era o pecado. Era tipo uma massa escura. Ah, do Eu lado acompanhava. deles ou dentro deles, Do lado desses deles. guerreiros? No lado, mais ou menos em cima, mais ou menos em cima. Assim que fosse em cima deles, né? Sim. Era Dentro ou em cima, assim, na em cabeça? cima e nos espaços que tinha entre eles, ela ia preenchendo. Aí ia preenchendo os espaços onde tinha eles, né? Aham. Na verdade é dentro deles. Aí representa os demônios. Aí é os demônios que estão incorporados nas pessoas, que é o pecado. Eles que estão incorporados fazendo as pessoas lutarem contra os guerreiros da fé. Entendeu? Aí são os demônios que estão incorporados nas almas, entrados na mente delas, que estão usando elas para lutar contra o próximo, né? Para fazer o mal. E os outros guerreiros, que eram os santos, não é isso? Os redimidos. Os redimidos estavam lutando contra os guerreiros humanos e guerreiros espirituais. É isso? Sim. Então essa é a luta, como o Senhor estava me mostrando nesse dia, as pessoas odiando os santos, né? O Senhor botou isso no meu coração, que as pessoas olhavam com ódio para a gente. São os demônios dentro delas, usando elas para odiar e para matar e para fazer as coisas. A nossa guerra é contra elas e contra os demônios que estão dentro delas, né? Temos que lutar, lógico, contra as almas corretamente, amando elas, mas tomando cuidado com elas, não se misturando para não se contaminar, mas amando elas e orando por elas e lutando com fogo para queimar os demônios, pedindo para que Deus queime os demônios que estão nelas. Mas sabendo que elas estão cedendo aos demônios, se não se arrependerem de estarem unidas com o demônio, serão queimadas no inferno, serão lançadas. Amém? Continue. Aí, depois, conte. Aí eu aparecia tipo numa igreja, só que era uma igreja diferente. Não é aquela igreja com aquelas portas assim que abre e fecha assim de cima pra baixo. É tipo como fosse uma casa. Aí você abria a porta e entrava lá dentro como fosse algo oculto, Escondido, né? escondido. Aí eu via uma imagem de uma pessoa tocando rock, assim. Só que era uma foto, assim, pregada na parede, assim. E eu via, assim, tipo num telão que tinha lá: louvado seja aquele que nos deu a vida, lutou contra aqueles que nos deu a vida. Aí, de repente, eu... Louvado seja aquele que nos deu a vida. que lutou contra aquele que nos deu a vida. E que lutou Contra aquele que nos deu a vida.
Tipo como aquele que tirou a vida daquele que nos deu e ficou com a vida e deu-nos mais vida. Aquele que lutou contra aquele que nos deu as vidas, não é isso? Tipo Louvado assim. seja ele, não é isso? Que é Satanás, né? Satanás. Louvado seja Satanás. Aí de repente eu vi um pastor, só que esse pastor não era um pastor, era um muçulmano. Ele, Como é que sabe que ele era um pastor? Eu sabia, eu tive um entendimento, sim, que ele era um pastor. Aí ele subia e falava assim: nós devemos subjugar Israel, pois é nessa terra que o nosso profeta morreu e foi nessa terra que o nosso Deus nos deu. E eles são intrusos, eles não podem ficar no lugar da gente lá, porque é a gente que entrou primeiro lá. Aí pronto, terminou. Glória a Deus. Então a cor do sonho é essa, né? A bola que caiu no chão é o pecado que se espalhou por todo mundo. E os demônios incorporados nas pessoas, né? Incorporados nas pessoas, fazendo ela lutar contra as outras pessoas, né? E contra os que estão na glória, os que estão na presença de Deus, né? Então, como o Senhor me disse até esses dias, e botou o meu coração, abriu meu entendimento, eu olhei e vi o povo com raiva de mim, me odiando, né? Senti o ódio das pessoas por mim, por andar na sã doutrina. Eu só está dando uma confirmação nesse sonho, que ele via essas nuvens pretas nas pessoas, lutando contra as outras. E essa nuvem preta é o pecado, é os demônios que estão ali sussurrando aos ouvidos. E tem um demônio também que tu me contou, né? Dos braços grandes. Ah, pois é. Como é que é esse demônio? Era um demônio com os braços grandes, que arrastava no chão, com a cabeça que eu não sabia como era a forma da cabeça dele. Ele era grande. E eu sabia que os braços dele eram grandes, que com aqueles braços ele arrastava as nações para o pecado, para jogar no abismo. E com a cabeça dele, quando ele batia na cabeça das outras pessoas, entrava esse pensamento ruim, de pecar, de pensamentos negativos, de doença, de 1 bilhão de coisas. Aí esse demônio fazia isso. Então esse demônio com os braços compridos que arrastava as multidões para o inferno, e quando ele tacava a cabeça na cabeça das pessoas, os pensamentos dele de pecado, libidinoso, todo tipo de pecado entrar nas pessoas, e para manter elas do pecado, para levar elas para o abismo. E muito chamou muita atenção desse suposto pastor que ele está vindo vestido de muçulmano, né? Leva-se ao muçulmano, que eles creem, né, que o Deus verdadeiro é o deles, que a nação de Israel, na verdade, está seguindo o Deus falso, e que os cristãos também seguem o Deus falso, os hindus, todos os outros, né, seguem o Deus falso, e somente o Deus deles é verdadeiro, né? E eles estão querendo tomar a terra, Israel exterminar, tomar a terra, porque lá eles creem que o profeta ascendeu aos céus, o Maomé, né? Ascendeu aos céus lá, quando morreu, foi até lá e ascendeu aos céus lá da mesquita, lá em Israel. Então há essa briga, né? Essa confusão. Então eles creem que só eles são santos, né? A nação muçulmana todinha crê que só eles são santos, que seguem Deus verdadeiro. E ninguém mais. Amém? Como tem outras religiões também que pensam assim, né? E muito interessante que aí ele mostra os irmãos que estão no pecado, que estão unidos junto com os demônios. Os dois são os inimigos dos santos. E os demônios usam essas almas para batalhar contra aqueles que andam na verdade. Amém? Como o apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra os espíritos, né? Não contra a carne e o sangue, no sentido que os demônios que realmente incitam as almas a cometerem pecado, né? A matarem, a roubarem, a destruírem. Então, de uma certa maneira, os nossos verdadeiros inimigos são os demônios, mas também os nossos inimigos são os nossos irmãos, os seres humanos, que cedem o seu espírito, o seu entendimento a esses demônios, que se unem a ele, na verdade, estão unidos a eles, né? Unidos e batalhando contra os que andam na verdade. Então, você que anda na verdade, você, se realmente se anda na verdade, irmão, você vai ser odiado, como Jesus disse,
que odiaram-me sem causa, e no mundo sereis odiados e perseguidos. Porque vós não sois do mundo, né? E disse aos apóstolos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então você que anda na verdade mesmo, realmente o mundo vai lhe odiar, meu querido, né? Os demônios incorporados nessas almas irão fazer com que elas lhe odeiem, né? E se elas não se arrependerem logo, lógico, irão perecer para o inferno, e a alma delas é o troféu desses demônios. Os demônios vêm à terra para, né, fazer essas almas pecar igual a eles, para que elas também caiam no poço profundo do abismo, do inferno. Então, tome cuidado, irmão, com os seres humanos que estão ao seu redor, né? Não é para odiá-los de maneira nenhuma, mas para tomar cuidado. Por isso que Deus manda se santificar. Deus mandou sempre Israel não se misturar com a cultura dos povos, nem casar com povos estranhos, né? Tinha que casar da mesma fé, justo para isso, para não se contaminar. Então, cuidado para você não se contaminar com o seu próximo, que certamente Satanás vai usar ele para lhe afligir, para lhe levar para a perdição. Então, tome cuidado com ele, ore por ele, mas se afaste, se consagre, né? E não vá cair na conversa deles, de muitos que tem por aí, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então tome cuidado com os seres humanos, porque estamos no fim dos tempos também, já é o finalzinho, né? Como Jesus disse que o desamor ia crescer muito, realmente está numa dimensão muito gigantesca, esse desamor, esse desapreço, essa confusão, e realmente a gente vê uns odiando realmente os outros, o próprio ser humano matando sua própria raça. É com guerra, todo tipo de briga você pode imaginar, briga por política, briga por poder, briga por dinheiro, briga por fama, briga por riqueza, briga dentro das igrejas, por fama, por sucesso, por dom, é muita coisa, é contenda, e a Bíblia proíbe toda e qualquer contenda, disputa e debate. A Bíblia proíbe. Então, meus irmãos, esses demônios estão contaminando as almas. Na verdade, existe bilhões de almas que, na verdade, não tem mais jeito. Já estão cauterizadas, como o apóstolo Paulo diz, com os espíritos mortos, aguardando só o corpo morrer. Então, tem muita gente assim por aí. Tome cuidado com essas pessoas, né? Com quem você anda, quem você fala, com quem você tem negócio, porque o diabo certamente usará elas para lhe contaminar, para fazer você pecar também do mesmo jeito. Então, se isole, irmão. Se isole dessas almas. Aprenda a andar com os que estão na sã doutrina. Aprenda a andar na sã doutrina. Seja quem for, se isole da família. Seja de quem for, irmão. Por mais que você puder fazer, e procure andar com os que estão na fé. Seguir junto. E, lógico, sempre orando por essas almas. Para que essas almas venham perceber que estão sendo influenciadas pelos demônios, para que elas venham se arrepender. Mas tome cuidado com elas, tome cuidado, que senão você irá perecer, irá ser contaminado também. Então você que vive essa doutrina vai ser perseguido, vai ser isolado, vai viver isolado do mundo. Isso faz parte. Então se você quiser ser salvo, vai ter que andar assim, irmão. Vai ter que andar assim. Não vai ter glória do mundo, não. Porque a glória do mundo é para aqueles que são mundanos. Os santos, a glória dos santos, é a morte dos santos, é a glória dele. A recompensa dos santos está no céu, né? Os outros já estão recebendo a sua glória aqui, a sua fama, seu sucesso, seu bem-estar, né? Amigos, tudo falso. Estão recebendo glória falsa aqui, estão recebendo recompensa falsa. Então a verdadeira recompensa do cristão está no céu. Então se guarde deste mundo tenebroso, dessas almas, desses demônios, para a vida eterna. Amém? Muito interessante isso aí. E ore e pratique a palavra sã doutrina. No corpo, ao espírito, porque muitos não estão praticando na alma, estão em dívidas com Deus através da alma, né? Que não conseguem guardar as emoções, sentimentos e pensamentos. Amém? Um grande abraço. Eis aqui, pastor liberado.